Jorginho, o novo treinador do Vasco, comandará o primeiro treino nesta terça-feira no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Andrei renova o contrato com o Vasco, vai ganhar agora um salário generoso, né, em comparação com outras profissões no país. Inclusive, do elenco vascaíno será um dos mais bem pagos e com uma multa agora gorda, né, 240 milhões de 40 milhões de dólares, cerca na cotação de 207 a 240 milhões de reais para clubes do exterior e 340 milhões de reais para clubes do Brasil, se tornando praticamente impossível se algum clube brasileiro tirar o Andrei do Vasco da Gama. Vamos falar tudo isso já. Salve, salve galera do Vascão! Mais um vídeo para o nosso Vasco e o Vasco Velocidade. Jorginho será o novo técnico do Vasco, a terceira passagem dele como treinador do clube. Ele que conhece bem o Vasco. Ali estava sem clube, né? Desde quando ele saiu do Atlético Goianiense, ele pesou também esse fato dele conhecer muito bem o Vasco, ter sido jogador do clube, campeão brasileiro da Mercosul de 2000 e depois treinador, sendo campeão carioca e ter ajudado o Vasco a subir para a Série A do brasileiro, né, em 2016. Quer dizer, o Jorginho, ele tem bagagem de conhecer o clube e, apesar de não ter sido uma escolha bem profissional, não esperava essa coisa de troca-troca de treinador, igual do amadorismo, quando o clube era, o futebol fazia parte da associação, mas a torcida estava cobrando muito um treinador experiente. E para o mercado atual, aceitar um mandato tampão desses 10 jogos que restam para o fim da Série B, é o que eu tinha. E o Jorginho é um treinador que não é um genuíno treinador conhecido com grandes mudanças táticas, revolucionário na parte tática, mas ele também tem algumas coisas interessantes. Na primeira passagem dele, que foi a melhor, o Vasco produzia muitos gols, mas também defensivamente levava bastante gols. Enfim, mas atualmente pelo aproveitamento que ele teve nas duas passagens, soma 49%, não é o suficiente para o Vasco subir para a Série A. Aliás, com Emílio Faro, apesar das críticas, com razão nos jogos fora de casa, como o adversário do Vasco está, o Londrina, por exemplo, que poderia ter tirado a diferença para 1 ponto se vencesse o seu jogo, mas perdeu. Eu acho que o Vasco subiria até se mantivesse o Faro, embora não tivesse um futebol agradável. Com o Jorginho, eu também acho que não vai ter um futebol tecnicamente, até porque o time é limitado, não vai ter um futebol lindo de se ver. Mas é um cara experiente, talvez consiga extrair melhor dos seus atletas na base do papo, porque não tem também muito tempo agora. Ele vai começar a treinar nessa terça-feira, domingo já tem sua estreia contra o Grêmio lá no Sul. Depois pega o Náutico no meio da semana que vem, depois pega o Cruzeiro de novo fora, e depois o Sport, depois de... Enfim, não vai ter tempo de conhecer o grupo direito, vai conhecer na base da conversa no dia a dia.
Mas boa sorte ao Jorginho, que ele tenha uma passagem feliz, como foi da primeira, que ele foi campeão carioca, e o Vasco precisa de nem seja um aproveitamento excelente, mas um aproveitamento razoável será suficiente para o Vasco subir para a Série A no Campeonato Brasileiro, que é o que interessa. Né? O campeão já não vai ser porque o Cruzeiro tomou uma gordura grande, né? Mas pode ser vice, terceiro, quarto lugar, não importa subir para a Série A. Enfim, saiu a renovação do Andrei Santos com o Vasco. Já havia acertado, aliás, desde quando, antes dessa 7, entrar no hall do Vasco, o Vasco já havia acertado a base salariais com os representantes do jogador, né? Mas depois apareceu a 77, onde a staff do Andrei não queria assinar antes de ouvir da 77 se eles tinham a pretensão realmente de contar com o jogador. Inclusive, os clubes brasileiros sondavam como que estava a situação do jogador, inclusive o rival, embora a família do jogador, nem o jogador nunca quis se transferir para o rival, mas teve uma parte da imprensa que amou aquilo, tentando vender. Uma parte dessa imprensa não aceitou até hoje, quando o Vasco deu deu olé no Flamengo, nos bastidores, para tirar o Bebeto da Gávea e colocar isso em Januário. Mas isso nunca se cogitou, nem por parte pelo jogador, nem da família do jogador, que ele fosse ir para o Flamengo. Eles deixaram sempre bem claro, quando ele fosse sair do Vasco, seria para o exterior. O Andrei vai ter um generoso aumento justo de salário. Ele que ganhava em torno de 10 mil reais, vai passar a ganhar em torno de 180 mil mensais. A multa do jogador também será aumentada. A multa no antigo contrato, que iria até agosto do ano que vem, era de 14 milhões. Qualquer clube, inclusive do Brasil, podia tirar o Andrei do Vasco. Agora, o contrato que vai até agosto de 2027, né, 5 anos de contrato, e uma multa passou em torno de 40 milhões de dólares, cerca de 200 milhões, pouco mais de 200 milhões de reais, e para clubes do Brasil, uma multa de 340 milhões, ou seja, impossível tirarem o Andrei do Gigante da Colina. Clubes brasileiros não vão ter cacife tirar o Andrei do Vasco. Boa sacada da diretoria, que já que essa negociação começou ainda com o Carlos Brasil e concluída com perfeição com o Paulo Brax, que é o céu da 77, e com o diretor Luiz Melo. Até amanhã, com o dia a dia do Vasco, terá o primeiro treino com o técnico Jorginho. Quem sabe a gente vai ter já uma pista do time que vai enfrentar o Grêmio em Porto Alegre no domingo, às 4 da tarde. Até mais.